listas. Quero ver quantas pessoas estão. Ainda não temos pessoas vendo. Vocês estão me escutando? Tá, ok. Estou na página do Instituto. Bom, aqui parece que não tem ninguém ainda. Bora conversar. Esperada, tipo, é o momento que a gente compartilha também nos grupos. Manda o link da transmissão ao vivo pra gente e já jogando nos grupos de movimento e tal. Pronto, tá. Já tem uma pessoa aqui. Eu vou enviar o link agora da transmissão. Listo. Já jogando nos grupos de movimento e tal. Pronto, tá aqui o link. Tá. Já tem uma pessoa aqui. Tá aqui o link. Tem 5 pessoas já dentro. Querem esperar mais um pouco? Gostariam de começar? Deixa eu só compartilhar aqui a live em alguns grupos. Rapidão. Eu estou à sua disposição, Amanda. Se autorizando aí, a gente já inicia. Começar comigo, é? Também, pode. Vou apresentar, então. Bom, temos 6 pessoas. Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a todos e todas para esta série de diálogos do Instituto América Latina, da Universidade Federal de Pernambuco. Esta série de diálogos vai estar se repetindo ao longo do mês de junho e vai ser realizada sobre diversas temáticas que acontecem sobre o passo da pandemia de Covid-19 na região. O tema de hoje vai estar sendo o passo da pandemia em periferias latino-americanas e também no contexto equatoriano. Vamos a estar hablando un poquito de portuñol, unas partes en portugués, otras partes en español. Y bueno, hoy tenemos a 3 invitadas de una trayectoria muy valiosa e inspiradora de luchas y resistencia, donde van a estar dándonos van a estar brindándonos experiencias sobre el paso de la pandemia COVID-19 en sus comunidades. Les agradecemos mucho la presencia y bueno, vamos a comenzar con la compañera Sara, que va a iniciar esta parte del diálogo. Nada más para recordarles, somente para lembrar, agora passando para o português. Inicialmente, as companheiras vão se apresentar e falar um pouco sobre o contexto das suas comunidades. Numa segunda rodada, elas vão falar sobre a invisibilidade das suas comunidades e de comunidades periféricas na pandemia. E numa terceira rodada sobre a atuação estatal.
dentro de comunidades periféricas, e vamos encerrar com perguntas e respostas das pessoas que estão assistindo agora. Começamos com Sara. Oi, boa noite. Eu sou Sara Marques, começo dizendo meu nome e sobrenome, porque se eu não me der nome e sobrenome, o racismo me dá. Eu sou nascida e criada em Caranguejo Tabaiares, sou mulher negra, mãe solo, e sou cofundadora do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste. Estou como educadora popular no Centro Popular de Direitos Humanos e bolsista no Programa de Aceleração de Lideranças Negras no Fundo Baobá. O coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste nasceu de um conflito com a Prefeitura do Recife e imobiliárias, na hora que a Prefeitura tenta retirar 76 casas na comunidade. A gente se junta e faz um trabalho de juntar pessoas, principalmente as mulheres, né? E a gente vai à frente de uma discussão, junta várias entidades também, e consegue revogar o decreto que o prefeito fez para retirar a comunidade, as casas. E aí a gente começa essa luta aqui, dessa forma, e chega até consegue garantir que as famílias fiquem no seu território, e chega até hoje, num contexto de pandemia, com o coletivo, fazendo várias ações que a gente vai conversar aqui ao longo da nossa live. Beatriz? Sim. Olá, gente, eu sou Beatriz Santos, sou mulher negra e me considero também uma ativista social a partir do momento que eu participo de várias outras iniciativas. Sou fundadora do coletivo de Juventude Negra Cara Preta, que é um coletivo, né, que está aí na cena da região metropolitana desde 2016, ou seja, já tem um engajamento político na cidade, né, do Recife e regiões metropolitanas. Participo também da Coalizão Negra por Direitos, que é um movimento nacional, né, de junção nessa atual conjuntura que o Brasil vivencia hoje, né, de fortalecimento do grupo racial negro para pensar estratégias de enfrentamento a esse projeto de desmonte dos nossos direitos. E hoje estou à frente do Favelas Camarais, Unidas contra o Coronavírus, que é uma iniciativa também que eu estou puxando aqui de combate ao Covid nas periferias da cidade de Camaragibe, que é uma região metropolitana do Recife. E aí é algo muito específico, né, o cenário de Camaragibe, porque a gente sabe que a maioria das ações são encabeçadas e puxadas em Recife, mas as regiões metropolitanas, de uma certa forma, não tem tanta visibilidade dessas ações, e acho que também tem uma relação também do número de movimentos sociais que existe em Recife para o número de movimentos sociais que existe em Camaragibe. Então, a partir desse momento que a gente está vivendo hoje, nasce a necessidade de que a gente se organizasse também aqui em Camaragibe para combater, né, essa pandemia, né, essa crise sanitária nas periferias da nossa cidade. Também faço parte do Instituto da América Latina, sou apoio técnico e bolsista do Instituto, e para mim está sendo uma honra participar e poder dividir um pouco da minha perspectiva de como está sendo o trabalho aqui com vocês. Hola, hola con todas, Amanda, Sara, Liz. Bueno, muy agradecida de poder estar ahora conectada con ustedes. Bueno, yo soy Ana María Mora, soy de Quito, vivo en Quito, ahora vivo en el centro histórico de Quito, uno de los barrios, digamos, más antiguos de acá. Y claro, como ustedes están mencionando, no solo aquí en Quito, sino también en diferentes regiones, contextos del país, hemos visto las mujeres, la necesidad, digamos, de articularnos de diferentes maneras para poder
enfrentar la pandemia, y no solo la pandemia, sino también las crisis económicas, las crisis económicas que nos están afectando. Yo soy parte del Evento Plurinacional de Mujeres del Ecuador, que se conformó, que se construyó en respuesta, o como una de las respuestas a la gran movilización que hubo acá en el país en octubre del año pasado. En el Parlamento, en el Parlamento se reúnen muchas organizaciones de mujeres a nivel nacional, organizaciones indígenas, mestizas, de diferentes contextos. Y también ahora, en respuesta a la pandemia, nos hemos articulado con algunas compañeras acá de Quito y también de Guayaquil, que es la ciudad que más más contagios y más muertes ha tenido por el COVID-19. En esta articulación y en esta organización nos hemos articulado principalmente con el Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, que es la UNTA. Este sindicato en realidad es un sindicato que trabaja a nivel nacional, pero la articulación que tenemos ahora ha sido principalmente con Guayaquil y con compañeras que están en barrios periféricos de Guayaquil. Entonces, bueno, ahí como se puede ver, hay no solo estas, sino a nivel nacional hay un montón de legislaciones que se están construyendo para poder resistir y sobrevivir directamente a la pandemia, que después también podemos ir con. Ahora, bueno, podemos comenzar con la parte de la invisibilidad de las comunidades en este contexto del trabajo informal, en el tema del racismo también que se ha vivido durante este proceso de pandemia. Como vocês, companheiras, já tinham colocado antes, assim, agora começamos com essa outra parte desse processo de invisibilização e racismo, eu repetindo em português e em espanhol. Sara? É isso, né, pessoal? Acho que é repetido e dá para entender porque quando se sente na pele em qualquer língua, né? O racismo e a invisibilidade do nosso povo, né? Em qualquer língua, a gente vai saber o que é isso, né? Quem tem essa cor, quem tem o cabelo, e quem vive às margens vai saber o que é isso em qualquer língua, em qualquer espaço, e a gente é que vai sentir isso, porque isso é o que nos é dado, e a gente sempre está lutando e firme para não receber isso. Então, a gente fala sobre a invisibilidade nas comunidades porque nós fomos construindo as comunidades, né? Quer dizer, as que vieram antes foram construindo essas comunidades, tanto as comunidades tradicionais, as margens do rio, e também as comunidades foram construindo essas comunidades e essas comunidades foram sendo escondidas pelo poder público, né? Sempre. A gente, se vocês forem aqui no contexto de Recife, né? No meu lugar de fala, nas comunidades que eu vivo, visitei, já trabalhei, a maioria delas são bem escondidas, né? Elas estão por trás de grandes empresas, de grandes avenidas, elas não aparecem, não é por acaso, né? E por trás de grandes edifícios, porque nos edifícios, nos prédios, nas grandes casas, você tem o direito de ter esgotamento sanitário, água,
de ter carro chegando na porta, de ter ambulância chegando na porta, e por trás sempre tem as comunidades que não têm isso garantido. Então, não é direito, é privilégio, né? Casa é privilégio, esgotamento sanitário é privilégio, água é privilégio, né? São todos esses privilégios que não estão dentro das comunidades, que a gente precisa todo dia lutar para ter isso garantido. E quando chega a pandemia, a primeira coisa que é atingida, que são atingidas, são o direito a correr atrás do direito, né? Porque a gente não tem o direito garantido, a gente não recebe as coisas são privilégios, e a gente tem o único direito que a gente tem é o direito de ir atrás, de conseguir sobreviver. E quando a pandemia chega, a gente perde esse direito, porque as pessoas que têm trabalhos informais, as pessoas que trabalham de manhã para comer do almoço, elas não conseguem fazer isso quando chega a pandemia. Aqui no Caranguejo Tabaiares, as coisas no Recife, né? Mas falando desse contexto de Caranguejo Tabaiares, as coisas já não estavam boas. A gente tem uma equipe médica para 5.000 pessoas, né? Sabe o que é você ter uma médica, uma clínica que é boa, que tinha condições de trabalhar bem com as pessoas, mas é uma só para 5.000 pessoas, já não atendia bem. E no contexto de pandemia, tá todo mundo sofrendo. Então, é sobre isso. É sobre por que e quem é que não tem o direito a ter acesso às coisas, né? E até a lutar por essas coisas, porque hoje, quando você entra nesse contexto da gente estar online, não estar próximo, não chegar junto, a gente vê que pioram as coisas, porque a gente não consegue fazer essa rede, né? Eu fiquei bem feliz quando eu fui convidada para fazer essa conversa, né? Sobre com pessoas de toda a América Latina, com mulheres de toda a América Latina. E a gente aqui tem um exemplo são 2 exemplos bem extremos, que sou eu em Recife e Beatriz em Camaragibe. A gente sabe o que a gente sofre, por exemplo, esse mês de junho, né? O ano passado foram várias mortes em Camaragibe, né? Por causa da chuva. E aqui em Recife e aqui nas comunidades, a gente não pode ficar dentro de casa. O que a prefeitura diz, o que os governos dizem, fique em casa, a gente, quando chove, não pode ficar dentro de casa. E aí a gente fica bem animada de fazer esse tipo de conversa, de mostrar o que acontece, de mostrar que é em qualquer língua, que em qualquer língua, mulheres negras sofrem, né? Sofrem e estão. Hoje a gente estava conversando com algumas mulheres do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste, e com a mulher, com Joyce, né, do GRIS, da Várzea, que faz um trabalho maravilhoso aqui em Recife, e eu estava dizendo, a gente fica tão cansada, mas a gente não pode parar e dizer, eu quero um colo para descansar, porque a gente não tem isso. Nosso o tempo todo luta, a gente tem que estar o tempo todo no fronte lutando, porque os nossos o vírus é um inimigo invisível, mas os inimigos visíveis estão aqui e a gente está mostrando o tempo todo e ninguém vê. E só a gente vê e só a gente sente, por isso que é tão cruel, né? Esse trabalho é tão cruel de estar mostrando e estar fazendo essa indicação e estar nessa luta. Bom, como vocês sabem, eu sou daqui de Camaragibe, eu partilho da visão de Sara completamente. Só faço um complemento de que esses problemas que a gente já vivencia hoje, né, como falta de água, né, saneamento básico, são pautas dos movimentos periféricos diariamente. Com essa pandemia se agravou. E tem um contexto histórico também das nossas comunidades periféricas, que vem desse período de pós-abolição, de marginalização dos povos negros, né? Então, assim, as pessoas não escolheram morar
em áreas subalternas, por exemplo. Ninguém escolhe morar na ponta de uma barreira, etc. Existe uma repartição aí, teve a questão da lei de terras também, que proibiu o negro de ter terra no nosso país por muito tempo. Então esse processo ele já vem se arrastando e hoje a gente vem sentindo nas nossas periferias. Eu moro aqui na comunidade do Timbi, Céu Azul, e a gente tem um lixão ativo aqui em Camaragibe que fica na minha comunidade, né? Então é uma situação bem precária. A falta de água na minha comunidade é rotina, né? Isso se agravou porque a gente tem a Organização Mundial da Saúde pedindo que as pessoas lavem a mão, mas o direito da água, né, do acesso à água não tem sido garantido para as comunidades, né? A gente teve uma reunião aí com algumas entidades, né, do poder público para tratar sobre isso, né, onde representantes, né, dessas empresas de água disseram que estão mandando um carro-pipa, mas é muito insuficiente, né, um carro-pipa para atender uma comunidade toda que precisa lavar a mão, né, que às vezes a gente precisa fazer o recorte das famílias periféricas também, né, esse modelinho que é uma mãe, um filho, né, e o marido, é um modelo muito burguês para se comentar. Na nossa periferia, a gente tem uma família agregada a outra, mais a avó, mais o sobrinho, mais não sei quem. Então, assim, são arranjos familiares que precisam ter um pouco mais de atenção, né? Esbarra também nessa questão do auxílio emergencial. Como é que eu vou fazer uma feira? Como é que eu vou sustentar uma família com R$ 600, tendo que pagar aluguel, pagar água, que não chega na minha casa, só chega água quando chove, mas eu moro na ponta de uma barreira e talvez isso para mim não seja um motivo de felicidade, né? Porque eu sei que a minha casa está em período de desabar, como Sara falou aqui em Camaragibe. Ano passado a gente teve um processo de desabamento de barreiras aqui, de soterramento de pessoas. Então tá muito nesse sentido. E o racismo ele perpassa, né? Ele perpassa muito isso porque ele vai dizer até que ponto eu vou ter acesso, né? Na realidade ele é uma negação desse acesso. Quando você tem a pele preta, né, vai ficar tudo mais complicado para você. Ele é como se fosse uma questão de determinação, pré-determinado, né? Onde é que eu vou morar, onde é que eu vou habitar, quais os meus acessos. E a gente que está no movimento negro, a gente tem que estar sempre mostrando, combatendo esse fenômeno para que a gente consiga galgar outros lugares. E tem sido bem isso. O Favelas Camarais já visitou cerca de 7 comunidades aqui em Camaragibe e todas mostram o mesmo ponto: a falta de água, né, a falta de saneamento básico. A maioria das ações da prefeitura hoje está se desdobrando pelos bairros, etc., mas é muito focal. Mas é uma coisa que fica muito mais no centro para mostrar que estamos fazendo, né? Mas não alcança as periferias como um todo, né? A gente seleciona algumas, passeia por lá, fez alguma ação, mas é muito paliativo para o problema estrutural que a gente está vivendo hoje, que é essa pandemia mundial, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, Amanda, a minha fala. Espero ter contribuído nessa rodada. Todas as contribuições de vocês são valiosas, maravillosas, e claro que les agradecemos, ficamos muito gratas por isso. Ana Maria, com o caso de Equador, vai começar com esse tema da invisibilidade. Sí, escuchando a Sara y a Beatriz, digamos que compartimos mucho de las realidades, de cómo también se han recrudecido las desigualdades y cómo también el racismo y el racismo estructural se profundiza incluso. Como decía Sara, no son derechos, son privilegios, y eso lo estamos viendo muy claramente ahora, incluso el Ecuador. Les cuento, esta semana hubo manifestaciones en 20 ciudades más o menos, porque en esta coyuntura de pandemia el Estado está intentando, y de hecho la Asamblea Nacional ya aprobó leyes que, digamos, se puede decir, precarizan aún más a los y las trabajadoras. Y claro, para hablar de trabajo informal,
acá en el Ecuador el 60% de la población no tiene un trabajo digno. Y de ahí también un poco para enlazar con la red que yo estaba comentando que hemos podido construir con las compañeras del Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar en Guayaquil, está muy relacionada con eso, ¿no? Somos, también como mencionaba, creo que es Sara, una articulación de mujeres que ante la ausencia del Estado buscamos solucionar medicinas, atención médica, atención psicológica y alimentación. Si hablamos, por ejemplo, de la alimentación, acá en el Ecuador han habido iniciativas muy importantes del movimiento indígena, del movimiento campesino, para poder, si se puede decir, como democratizar o que la alimentación llegue a más barrios, a más comunidades, a más territorios, mientras paralelamente el Estado se enfoca más en comprar alimentos a las grandes cadenas de supermercados. Incluso hay una iniciativa del movimiento campesino que se ha llevado a cabo en Guayaquil, por ejemplo, que es la instalación de boticas comunitarias gratuitas con plantas medicinales, jengibre, limones, frutas, eucalipto, para poder fortalecer el sistema inmunológico de las comunidades. En el caso de Guayaquil en particular, quizá muchos y muchas de ustedes al inicio de la pandemia, cuando se empezaban a declarar las cuarentenas en los diferentes países, Guayaquil saltó en los medios de comunicación porque era uno de los lugares que registraba más contagios y más muertes. En ese sentido, incluso desde nuestras redes, desde la red del sindicato, desde la red del Parlamento de Mujeres, las redes feministas, la indignación llegaba al punto, y el terror incluso que se estaba implantando en las casas y en las mujeres, al miedo al contagio, al terrible manejo que hubo de los cuerpos en su momento, a la inestabilidad, la incertidumbre del desempleo. Entonces, en ese contexto es que también nos articulamos y se vuelve tan fundamental incluso el acompañamiento entre mujeres y el apoyo psicológico en sí, ¿no? Porque se están viviendo duelos permanentemente, además de cómo va creciendo la incertidumbre. En el Ecuador esto se agrava más con las nuevas medidas del Estado. También quisieron reducir en este contexto el presupuesto para la educación pública. Se van a eliminar empresas públicas también, y ya ha habido miles y miles de desempleados. Entonces, es en este contexto también que digamos, todas esas articulaciones y el cuidado en sí también se vuelven una estrategia de supervivencia. Amanda, eu posso fazer um complemento? Sim. Aqui em Camaragibe a gente tem um metrô, né? Que é a linha Camaragibe e Recife. Então a gente tem um número muito grande de trabalhadores informais, ambulantes, que roda pipoca e etc. nesses metrôs. E a gente tem dialogado com essas pessoas e escutado vários depoimentos do como está sendo difícil nessa pandemia a própria sobrevivência diante desse contexto, porque é aquilo, né? Um corpo negro que hoje precisa, a partir dessas determinações, estar em casa e precisa optar: ou eu trabalho ou eu morro de fome,
Porque o que acontece? A maioria dessas famílias compostas por ambulantes aqui em Timbi, teve uma pessoa que conseguiu receber o auxílio na família, mas a outra está tendo dificuldade na documentação, o aplicativo não está funcionando ainda, enfim. E aí tudo isso dificulta muito. Fora isso que a gente tem alguns bairros registrados, né, em Camaragibe, e existem outros aglomerados, né, a partir desse sistema de expansão dos territórios, que vão crescendo pequenas comunidades que nem CEP tem, como é a comunidade do Alto do Mirante, que fica próxima ao lixão, e que até um outro dia a gente fez uma visitação lá no Alto do Mirante para fazer esse registro, porque a gente tem o costume de estar sempre divulgando nossas ações, e uma moradora do Alto do Mirante, que é um nome não registrado, as ruas não tem CEP, é uma comunidade que surge, acho que de uns 6 anos para cá. Então, assim, não tem um olhar específico da prefeitura no sentido de vamos colocar iluminação, vamos trabalhar o saneamento básico. Então, é super esquecida. Solicitou que o Fazvala fizesse uma visitação para conhecer a comunidade e fazer essa questão das doações de cestas básicas. Então, é muito por aí, assim, né? O olhar, a gente precisa olhar para além dos bairros que estão registrados na prefeitura, que a prefeitura já sabe da existência, e entender que a cidade cresceu a partir desse sistema e que tem outras comunidades, dentro de outras comunidades, que precisam também desse olhar, né? Ou seja, a maioria da comunidade do Alto do Mirante são trabalhadores, né, de materiais recicláveis, porque moram perto de um lixão, então estão em contato constante com as máscaras, né, do descartes dali, então precisa ter um olhar mais delicado. É um lixão ativo a céu aberto ainda em Camaragibe. Acredito que está tendo alguma discussão para que isso seja desativado, mas essa discussão vem desde 2016, a gente ainda não tem uma política de desativação desse lixão, enquanto que isso é doloroso, né? Ou seja, as pessoas também não estão sendo tão assistidas nesse ponto, né? Essa invisibilidade, Amanda, ela duplica ainda mais a partir do território que você habita, né? Tem uma linha até onde o poder público escolhe olhar. E a gente precisa também estar ciente dessas dificuldades também. É isso. É isso, né, Bia? Essa invisibilidade é gigante, assim. A gente fica... Eu fico pensando, eles não enxergam, eles não nos enxergam. E isso é quando eles nos enxergam, parece ficar mais difícil ainda, porque se você falar do presidente da República, dessa República aqui, se você falar, ele fala diretamente para o nosso povo, porque quando ele diz assim, trabalhador tem que morrer trabalhando, ele está falando para o povo da gente que aprendeu que tem que trabalhar para sobreviver, né? Então, quando ele fala para esse povo não quer ficar em casa, né? Não pode ficar em casa, e quem até pode, não quer, porque foi ensinado de que todos os privilégios desse povo é direito, e que a gente não tem esse direito. Então, a gente precisa trabalhar todo dia. Eu escuto isso, né? Eu sou da terra dos mascates, então... que já não estava podendo trabalhar, porque a prefeitura estava retirando esse pessoal, né, das ruas, né, na Rua das Calçadas, as pessoas, eu tenho vizinhas aqui, eu moro no centro do Recife, né, a gente mora a 15 minutos no centro, tem muitos ambulantes, e tem ambulante que tentava trabalhar no centro da cidade, e aí um ambulante de 57 anos, que já era para estar se organizando, para estar aposentada, me disse, saiu ontem, foi para o centro da cidade, disse assim, eu não aguento mais ficar em casa, porque eu tenho que trabalhar, eu quero trabalhar, e eu não quero comer, porque a fala é essa, comer do governo, porque o que se entende é que esse auxílio emergencial, que nem todo mundo está recebendo, é comer do governo, enquanto políticos de todas as camadas no nosso país não falam nisso, não falam sobre isso. O único que fala é o presidente dizendo que é vagabundo. Ele já falava isso desde o Bolsa Família, que quem recebe algo do governo, que é o seu imposto que está sendo colocado lá e está voltando para você, é esmola. Ele já falava isso. E as pessoas foram se afastando e muita gente da nossa classe votou nesse governo para dizer que não era pobre e que não precisava do dinheiro do governo.
E hoje isso piora. Então, aí ela me disse, se eu tenho que trabalhar, porque eu não vou ver, não vou com que esses deputados, começando por nossos vereadores, deputados, prefeitos, governadores, senadores e o presidente, eles que comem do governo. Somos nós que pagamos isso. Então, hoje, eles precisavam fazer. A gente precisa juntar essa classe política, essa classe de esquerda, que a gente não tem essa representatividade toda, porque se você olhar qual é o vereador que a gente tem com a cara da gente, né? Começando por aqui, por Recife, aí eu não vou falar do resto, mas quem é que a gente tem com a cara da gente para dizer assim, gente, fique em casa e vamos fazer um trabalho amplo de retirada de privilégios e distribuição, porque é isso que precisa ser feito. De dizer à minha vizinha aqui que ela não estava nem conseguindo trabalhar quando não tinha pandemia. E ela precisa ficar agora em casa, se cuidando, se tratando, organizando as documentações, para que quando isso melhorar, ela tenha uma aposentadoria decente e não precise ficar o material dela pendurado e correndo quando a guarda municipal, que ela paga, vem tomar suas coisas. É sobre isso. Eu acho que a gente não está... Tem muita gente que não está preparada para fazer essa conversa, mas a gente precisa fazer, porque é por aí. A gente precisa fazer, a gente precisa... a discussão da alimentação, né? Desse nosso papel, que Bia deve saber, bem de frente, porque está fazendo essas entregas de cesta básica. Eu não sei Ana Maria, mas eu sei que lá onde Ana Maria está, né, lá no Equador, foi o grande exemplo de coisa ruim que estava acontecendo com a pandemia, mas chega aqui no Brasil, a gente ganha disso, de todos, né? Porque o presidente e a classe política não quer deixar que a gente viva, é um plano genocida. Mas aí, esse trabalho que a gente faz da alimentação, de entregar a cesta básica, é um trabalho muito difícil, gente, porque foi sempre feito como troca, como favor. Cesta básica, a gente conhece gente que trabalha em terceirizada de prefeitura e sempre ganhou cesta básica. E ninguém discute essa cesta básica. Era dada como um prêmio. E hoje, quando Sara, uma mulher negra, Bia, faz essa distribuição, as pessoas querem saber de onde vem, como é que é, e a gente ainda tem que fazer a escolha, porque como nós não somos poder público, como não é, a gente não tem condição de atender todo mundo. Eu moro numa comunidade que tem 2.800 famílias, mais de 5.000 pessoas, e como é que a gente atende todo mundo? Com as cestas básicas vindo de nossas redes, de uma vaquinha, de um pedido nas entidades, de eu ligar para a Frente Brasil de Favelas, para a Joyce no Gris, para o pessoal do Habitat, da gente pedir aqui ainda para mandar lá, quero mandar até um abraço para o pessoal do Piauí, do Centro de Defesa Ferreira de Souza, lá para a Índia Potira, na Paraíba, a gente pega e vai tentando fazer e remendar, fazer esse trabalho remendando, colocando pia na comunidade. A gente colocou pia na comunidade para que as pessoas lavem as mãos. A gente não consegue fazer isso em grande escala, porque não era para colocar só nas ruas. A gente precisava entrar nas casas e dizer, você tem uma pia? Se a pessoa diz, não tenho, porque tem muita gente. Parece assustador, né? Mas tem muita gente que não tem água dentro de casa. Tem muita gente, mas a gente não vai conseguir fazer porque nós não temos esses recursos todos para fazer. E fica um papel muito cruel para a gente de escolha, de dizer, a família tal não está recebendo auxílio emergencial e até está recebendo. E a gente sabe como é que acontece, porque quando uma pessoa recebe R$600 e passou a vida toda sem ter trabalho direito, porque não estava bom, não sei para onde a gente quer voltar, porque não estava bom. Se a gente não tinha esse trabalho direito, desse dinheiro, que esse dinheiro hoje chega para sustentar todos esses anos da família, se acaba. E aí a gente também dá uma cesta básica, em 3 dias, uma cesta básica com
uma mãe, como disse Bia, né? Eu sou dessas famílias que são as tradicionais, tá, Bia? Eu sou uma mãe solo de 2 filhos, com um irmão que está desempregado, e a gente está segurando a barra. E aí, quando chega uma cesta básica na casa de uma família que recebeu R$ 600 para sustentar sua família toda, desse tempo todo sem dinheiro, que o Bolsa Família estava cortado, que tinha vários problemas, que tem que comprar madeira para melhorar o seu barraco, para melhorar a sua palafita, que tem que comprar comida o tempo todo, que tem que comprar sabonete, que tem... E aí, quando a gente entrega essa cesta básica, com 2 dias, a criança dentro de casa, o dia todo, as crianças, com 2 dias, essa comida acabou. E as pessoas já estão dizendo de novo, coletivo, e aí? E aí está o nosso desespero. Inclusive, é questionado quando a gente tira as fotos das entregas das cestas básicas para as famílias. Mas quando o governo entrega uma cesta básica para um mês a família, ele faz uma propaganda de meia hora. Quanto será? O que deve ser mais caro? A cesta básica ou a propaganda? A gente já parou para pensar? A gente já viu esses vereadores tomar conta disso mesmo? Ou os caras só usam, e as mulheres, né? Porque se vocês forem fazer a leitura de algumas câmaras, e eu posso fazer a da minha, né? Que é a do Recife. Vão reclamar, mas não é uma reclamação e não é uma segurança, não nos dá a segurança de quem deveria ser, quem deveria estar fiscalizando isso. Não nos dá essa segurança. Mas é isso, vamos conversando, né? Porque senão a gente tem muita coisa para falar e a gente vai falando. Obrigada. Sara, muchas gracias. Y la pregunta exactamente era esa que pretendíamos responder o relatar de cuál ha sido la presencia del Estado, cómo el Estado, si el Estado ha estado presente dentro de sus comunidades, de qué forma lo ha hecho y en su caso, qué es lo que se ha visto en la región, en América Latina, es una autogestión, una autoorganización de las comunidades, pero el diálogo es saber qué pasa dentro de sus contextos. No sé si Ana María quiere contarnos un poco sobre esta presencia o ausencia del Estado y estas nuevas redes de solidaridad que se crean, que se van juntando en América Latina y pues en el caso particular del Ecuador. Uh-huh. Sí, tal cual, como comentó Sara, al principio se veían todas esas propagandas de las entregas de canastas, las fotografías, que en realidad es indignante porque es indigno, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en mi barrio, el municipio de Quito hizo una entrega de canastas a las familias que digamos, que estaban pasando por situaciones difíciles económicamente, y el barrio se quejó porque las canastas venían con un paquete de galletas, 5 cosas más, no me acuerdo exactamente qué eran, pero ni siquiera avanzaba para 3 almuerzos. Y contando con que haya sido una familia pequeña. Entonces, ¿en qué sentido están viendo personas verdaderamente o no? Esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos porque eran las primeras cosas que salían a la luz cuando empezó la cuarentena. Y en respuesta justamente a esta política, es que, claro, se empiezan a crear muchas redes como las que les estoy comentando, pero también una red muy, muy, muy importante acá en el Ecuador, del movimiento campesino y de comercialización de alimentos, o sea, unas campañas fuertes para poder apoyar a los productores y a las productoras y también para que los productos puedan llegar de un lugar a otro. Hay el Movimiento Nacional Campesino que se llama FECAOL, han liderado, entiendo, bastantes intercambios
y trueques justamente para poder garantizar, por un lado, la alimentación y la diversidad, la soberanía alimentaria, digamos, pero también en su momento lo que hizo la FECAOL fue incluso atacar a los sobreprecios que se estaban dando, por ejemplo, en Guayaquil. Cuando empezó la pandemia, empezaron también los sobreprecios. Una cebolla que costaba 10 centavos podía llegar a costar 70 centavos. Entonces, lo que hace también el movimiento campesino es entrar a la ciudad con productos para romper con esos sobreprecios y de esa manera también exigir al Estado que controle que no haya más sobreprecios. Y bueno, y de ahí, claro, hay como también diferentes contextos. Las comunidades indígenas y la CONAIE, que es la confederación y la organización indígena que engloba a diferentes organizaciones indígenas de las diferentes regiones de la Sierra y de la Amazonía, también se han organizado para el abastecimiento de alimentos, para proteger a las comunidades, incluso de repente con insumos o con recetas de salud para fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, hay como muchas redes de sostenimiento porque claro, el acceso a la salud también se vuelve en muchos casos imposible directamente. Al inicio en Guayaquil, con la red que les comentaba del sindicato de trabajadoras remuneradas del hogar, la situación era muy, muy, muy desesperante porque había un gran número de contagios, pero no había acceso a una atención médica, a medicinas. Tuvimos en nuestra red, habían algunas compañeras que ellas o sus familias estuvieron con COVID, pero toda la atención, digamos, que se dio por la red, que se dio atención médica por teléfono, psicológica, todo el sostenimiento de esa manera. Y algo más quería comentar. Eso. Me voy a acordar y después comento de vuelta. Ah, sí. Y claro, como comentaban Sara y Beatriz, lo que, digamos, antes de que se apruebe en la Asamblea Nacional acá en el Ecuador, la ley, las leyes que les estaba comentando, ya habían, por ejemplo, muchos despidos intempestivos. Habían compañeras que incluso habían trabajado, por ejemplo, las primeras semanas de marzo y ni siquiera recibieron esa paga. Entonces, una como precarización y una situación sumamente compleja en ese sentido, donde además te obliga a buscar otras alternativas, justo, qué sé yo, salir a vender jugos en otro barrio, hacer almuerzos, pero igual es muy, muy, muy complicado. Incluso también, como mencionaba, no sé si Sara o Beatriz, el mismo hecho de acceder al agua y también el hecho de acceder a mascarillas, alcohol y a jabón. Se asume que todo el mundo puede comprar mascarillas y guantes y todo eso para protegerse o para poder salir a trabajar, y ni siquiera eso es posible. Entonces, esa también es una de las razones por la que muchos justamente de los barrios periféricos están presentando muchísimos, si no son la mayoría de contagios. Cuando bueno, pues no hay ni siquiera un digno acceso a la salud. Acá en el Ecuador, incluso el año pasado ya se había reducido el 30% del presupuesto estatal destinado a la salud.
Entonces, cuando llegó la pandemia, incluso el mismo sistema de salud ya había sido, de cierta manera, desabastecido, ¿no? Entonces, son las políticas también neoliberales que recrudecen y van profundizando ahora mucho más las desigualdades. Listo. Não sei se Sara ou Beatriz querem acrescentar alguma coisa sobre essa presença ou ausência do Estado nas suas comunidades e essa autogestão. Então, vou falar do Brasil, né? Quando se começou essa discussão de pandemia, nós do movimento social, né, que estamos nas periferias, fomos que levantamos a pauta, tá certo, ok. Estamos vivendo um momento de crise sanitária. E as periferias? Porque até então não se tinha uma discussão sobre isso. Então foi a partir das mídias alternativas, negras, periféricas, né, que a gente começou a levantar essa pauta. Porque hoje o Brasil, né, é o terceiro país com mais casos de Covid, só perdendo para os Estados Unidos, né, e a Rússia. E isso tem um reflexo muito grande na questão da desigualdade racial e social que a gente vive, né? Quando se fala de evitar aglomeração, as nossas periferias nada mais são do que aglomerados. Então é uma discussão que a gente já levantava de como é que a gente vai fazer uma quarentena com um cômodo, né? Como é que a gente vai lavar as mãos sem água. Então são problemas estruturais que a gente já vivenciava, né? A questão do SUS, né, da precarização da saúde, é uma pauta que sempre foi muito invisibilizada pelos profissionais, que os profissionais da saúde levantavam, até o próprio movimento negro, porque se a gente for pensar quem utiliza, né, quem são os usuários do sistema SUS, 80% é o público negro. Isso é reflexo de uma população que é a maioria, né, da população brasileira, com 53%, né, de negros e pardos, né, que é a soma da população negra hoje no nosso país. Então isso tem batido muito de frente, né? Então o impacto maior tem sido no grupo racial negro. A gente tem pedido desse próprio Estado que eles, de uma certa forma, digam quem são os nossos mortos. Sabemos que está morrendo, mas o quesito raça-cor, a política de saúde da população negra, ela não tem sido pontuada no sentido de a gente precisa, de uma certa forma, pensar políticas públicas para esse público também, usuários do SUS, né, e dizer até o próprio movimento, a sociedade civil organizada, quem são, né? Eles têm nome, eles têm cor, eles têm uma classe social, eles têm uma moradia, eles têm um CEP. E esses dados para os movimentos que estão na linha de frente, lutando para que isso não aconteça, não tem sido fornecido. Uma outra questão, Amanda, que eu queria levantar, é que a gente fala da ausência do Estado, mas esse Estado sempre foi ausente, né? E isso precisa ser muito bem pontuado, né? Quando começou a pandemia, o próprio presidente, que é um símbolo, né, para a gente pensar um pouco do que é esse reflexo da negação do Estado e políticas públicas, disse que era uma gripezinha, né? Ele, enquanto um representante do nosso país, ele está dando exemplos super contrários. Ele vai para aglomerações, né? Ou seja, a questão, quando a gente começou a levantar a necessidade de se ter uma renda básica, né? A questão desse benefício, ele foi contra, né? O que ele sugeriu foi que R$200, que as pessoas tivessem acesso a R$200 na época. Foi quando os movimentos sociais fez a pressão e se chegou a um acordo de R$600, que ainda é insuficiente, né, para as necessidades que a gente vivencia. Ou seja, acho que a ausência do Estado ele se dá não só de agora, não começa na pandemia, é algo histórico que a gente já sente diariamente nas nossas comunidades. Aqui em Camaragibe, eu vou falar um pouco do local do meu bairro, é muito isso, né? Eu partilho muito da fala de Sara. A gente está dando uma cesta básica e às vezes a gente consegue levantar um número de 200 cestas básicas. A gente sabe que isso é suficiente. E a gente, um dos casos que eu chorei foi que a gente estava dando cesta básica para quem já estava no cadastro. E chegou um senhor de idade, né? Um senhor de idade e que com um saco cheio de tomates que ele tinha catado na feira. E ele não tinha habilidade para lidar com a questão do benefício, internet, tecnologia.
e também não aguentava ficar na fila da caixa, já tentou e não tinha conseguido o recurso, e ele foi catar comida na feira porque ele não estava conseguindo, né? Ele tinha essa questão de ser ambulante, suprir a necessidade das suas famílias, e ele chorou: minha filha, você é um anjo por estar fazendo isso aqui na minha comunidade, por favor, me dê uma cesta, porque só eu e minha véia, né, eu acho que eles se tratam assim, e eu tô catando tomates porque a gente não tem o que comer. Uma outra projeção que a gente fez é que as pessoas estão tendo que optar, né? Ou a gente compra comida, né, que dê para comer agora, ou a gente compra o gás de cozinha. Já vi algumas ações do Frente Favela Brasil fazendo isso e que sempre pesou muito no bolso, ou seja, quando tem uma infração, o gás de cozinha nas famílias carentes sempre, de certa forma, é o impactado, né? É onde vai aumentar, onde é que vai apertar no bolso dessa família. Então é isso, a gente tem trabalhado nesse sentido. Não adianta só o Estado hoje, né, de uma certa forma, a partir da figura das prefeituras e etc., fazer o paliativo de uma cesta básica, que às vezes é um lanche, uma merenda escolar, com um pacote de feijão, uma bolacha, 2 biscoitos, dizer que é uma cesta básica, fazer um marketing daquilo, tirando foto, uma coisa bonita, e saber que aquilo ali não supre nenhum dia, né? E aí precisa pensar políticas também para além da cesta básica. As pessoas precisam do gás de cozinha, né, para não aumentar o número de queimados, né, e de usos de materiais de uma certa forma que vai ser inflamatório, que de uma certa forma vai aumentar o número de queimados, como a gente tem visto isso hoje, né? Já tem pessoas que moram perto da boca da mata, que é a mata do Privé, que já está se utilizando de fazer comida a lenha mesmo, porque não tem dinheiro para o gás. Então é uma realidade. A gente precisa pensar políticas públicas também para além da cesta básica, e de uma certa forma existem categorias também que a gente tem se deparado, né? A gente sempre entra em contato com pessoas e eu realmente perdi a questão de ter aquele estereótipo, né, do quem está precisando. Chegou uma pessoa que veio pegar uma cesta básica e ele estava com um carro. Eu olhei assim, um carro, né? Tudo bem, entreguei a cesta básica porque tinha uma história de fundo que me contaram. E depois ele veio me agradecer. Obrigado, o carro que você viu, porque eu sou Uber, mas o carro era alugado nessa pandemia, com essa questão das placas. Eu não estou conseguindo fazer ainda para pagar o aluguel do carro. Estou cheia de dívida, tenho uma criança especial dentro de casa e essa cesta básica está servindo para isso. Então tem categorias, né, que de uma certa forma sofrendo com essa pandemia, que precisa também ser alcançada a partir dessa política do Estado, de auxílio emergencial, e das políticas também de prefeitura, olhar para a categoria do trabalho informal, estendendo um pouco para essa questão do Uber, né, também, né, que tem sido um escape nesse mercado informal de pessoas que vivenciam esse emprego desestrutural, né, esse processo de emprego desestrutural. Eu acho que é isso. Posso, Amanda? Quando a gente pensa no governo, né, no Estado, dentro das comunidades, em ações, a gente fica procurando o que eles estão fazendo, porque a gente não acha, né? Não acha. Agora se faz um remendo do que não estava se fazendo há muitos anos. Se faz um remendo. Porque se a gente tivesse uma estrutura para todo mundo conseguir acessar a saúde, hoje a gente tinha as pessoas acessando a saúde, né? A saúde básica, que é o normal, você acessa a saúde básica e você não chega na UTI. Mesmo você sabendo que, como a gente já disse, como a gente sabe, esse inimigo que a gente está tratando é um inimigo invisível e que a gente não conhece, que é o vírus, mas se o governo tivesse feito, se o Estado tivesse feito, ao longo dos anos, um trabalho que as pessoas tivesse se tratado, tivesse com a imunidade boa, né? Tivesse casa para ficar, com água, que conseguisse lavar as mãos, que conseguisse comer, a gente não ia chegar num desespero desse. Por que o nosso país está nesse desespero tão grande, né? Porque essas cidades estão assim. Porque as pessoas não pensam em comunidade como cidade, né? Eles pensam no todo. Eu não sei que todo é esse que não pensa no pouco, no pouquinho, né? E nós que fazemos essa cidade, que saímos de manhã para trabalhar, né? Que vamos
é sintomático, assim, a gente está vendo. Quem foi a primeira pessoa que morreu nesse país, gente? Foi uma mulher negra de 60 anos que estava trabalhando numa casa de família. Ela não era para estar trabalhando. Primeiro que ela não era para estar trabalhando. Ela era para estar É uma relação muito grande, Casa Grande e Senzala, que a gente ainda vivencia hoje, né, Sara? Ela foi infectada por alguém que foi para a Europa passear e ela morreu sem ter o acesso básico à saúde. E aí é isso. A gente, eu acho que Bia fala muito bem, né, Bia, quando fala do gás, porque a gente está vivendo um desespero. Aqui em Caranguejo, a gente realmente está conseguindo um apoio grande, tem muita gente, tem redes, a gente consegue distribuir, a gente está conseguindo distribuir várias cestas básicas, mas não supre, né? Não supre, mas a gente consegue distribuir. E também a gente está conseguindo distribuir 3 vezes por semana algumas quentinhas, que são alimentos prontos, que é um trabalho fora do normal para se entregar. A gente conseguiu uma parceria com uma escola aqui da cidade, e aí a gente faz essa entrega 3 vezes por semana. Mesmo as pessoas que recebem a cesta básica vêm buscar essas quentinhas. Vêm para a fila buscar essas quentinhas. E eu já cansei, né? Porque eu comecei. Mas você não recebeu a cesta? Deixa para quem não recebeu, para os alcoolistas, para os usuários, que muitas vezes não tem como comer, com gente que não tem casa, porque na comunidade também tem gente que não tem casa, né? Ou não tem onde morar, fica nos cantos. E aí as pessoas dizem assim, Sara, mas eu pego para economizar o da noite, quem tem a cesta, e outras assim, eu não tenho gás, você me deu a cesta ontem e eu não tenho gás para cozinhar hoje. Eu tenho uma pessoa que diz assim, que é bem mais brava aqui, né, que fica ajudando, mas, né, aí diz assim, mas todo dia vai ter uma desculpa, Sara. Eu disse, mas vai ter, porque é a vida, é um modelo, nós fomos pegos com esse modelo de exclusão, das pessoas não terem as coisas, de não ser só a fome desse estômago, que essa fome a gente até com um copo de água e um punhado de farinha a gente resolve. Essa fome a gente consegue resolver, mas o abandono, a discriminação, esse tempo todo, não vai se resolver assim. É uma fome desesperadora de que eu, Sara, de que Bia, de que Ana, de que Amanda, porque essa fome, Amanda, eu tenho, de você chegar e me procurar e colocar essa fala periférica que ninguém nunca escutou para o mundo. Essa fome é muito mais difícil de se alimentar. A gente aqui no coletivo tem a biblioteca para circular na comunidade. E tem gente que diz assim, para que isso? Existe. As pessoas, os artistas estão passando necessidades. Aqui em Recife, a gente já perdeu várias pessoas do samba, inclusive, porque as pessoas estão passando necessidade, porque não tem um plano estrutural. Único, e é o único que está dando certo, a não ser o nós por nós. Que nós segurando as nossas mãos, mesmo na pandemia, e não é de forma simbólica às vezes, Amanda, porque eu tenho que estar na porta aqui da minha casa, tenho que estar com minha família se expondo para entregar alimentos, para ir atrás desses alimentos, para me defender, muitas vezes, porque a gente ainda tem capitão do mato. Porque os partidos políticos sustentam isso. Gente que ataca quem está fazendo um trabalho. Então, é sobre isso. Essa outra fome é uma fome muito maior. É o prefeito, são os prefeitos, são o Estado sem querer discutir. Por que tanta casa tem sem gente e por que tanta gente sem casa? Eles não querem discutir sobre isso. A gente tem mais de 5.000 pessoas em Recife no auxílio moradia.
Se você vier para Caranguejo, o cara estava querendo tirar o povo do Caranguejo, as casas, dizendo que tinha um apartamento com cerâmica, nananã, e tem 27 famílias no auxílio moradia dentro de palafita. E aí? Esse Estado quer discutir com a gente? Esse Estado quer alimentar nossa fome? Quer discutir como é que se faz para isso? Esse Estado está pensando realmente em retirar privilégios e nos dar os nossos direitos? Nem quando a gente grita pedindo, nem quando a gente vai arrancar. Porque a gente arrancou, por exemplo, o nosso direito de ficar na nossa terra e eles ficam o tempo todo nos arrodeando com outras famílias dizendo assim, você não ia sair e não tem uma pista aqui porque o pessoal do coletivo brigou e vocês não têm uma pista. E para que se quer pista? A gente quer melhoria, a gente quer casa boa, a gente quer ter água, esgotamento sanitário. E a gente não tem. Todo o sistema de esgotamento sanitário dentro de Caranguejo Tabaiares, de drenagem, foi feito pela gente mesmo. Pelos meus avós, pelos meus pais e pela gente hoje, porque hoje mesmo eu estou aqui, mas eu tô num barraquinho bem pequenininho, porque a minha casa entra água por trás e entra água por cima. E nós fizemos uma rede e estou fazendo uma reforma na minha casa com rede de amigos, tá? E com o meu trabalho. E aí a gente está fazendo um esgotamento sanitário que a prefeitura precisava ter essa drenagem, limpar essa drenagem aqui, e não limpa. Não é só a minha casa que entra água. Não é só eu que tenho que ir para a casa da vizinha na hora da chuva. Eu vou lá para a casa da vizinha com meus 2 filhos, com meu irmão, a vizinha já tem 4 filhos, aí eu vou para a casa da minha família, que minha tia ficou internada com problema, e esse Estado não vê isso, não está nem aí para isso, não quer saber, o canal está aqui aterrado, cheio d'água, com esgoto, e basta pensar em chover, já está tudo alagado. É sobre isso que a gente precisa conversar muito. Amanda, uma outra questão que eu estava pensando dessa relação, né, de Covid e de Corona, né, acho que popularizou muito mais esse nome, o coronavírus, e as periferias. Quando se começou a questão das filas enormes da Caixa, tinha uma crítica muito grande às pessoas que estavam enfrentando essa fila para conseguir o benefício, né, o auxílio emergencial. E essas pessoas não têm o que fazer, essas pessoas não sabem que é no aplicativo, né, próprios jornais dizendo, minha gente, saiam da fila, é no aplicativo, sendo que o acesso, né, às tecnologias para a periferia também é negado. Então a gente se acostumou, né, a correr atrás disso. E aí é uma discussão que eu tenho levantado muito, uma reflexão, de que a gente já está, enquanto periferia, enquanto favela, a gente já tem acostumado com a morte, né? Porque o número de extermínio dos nossos corpos negros dentro da nossa periferia, a gente já vê isso diariamente, da mesma forma que a fome. Então as pessoas optam nessa situação de tipo, entre morrer de fome e pegar coronavírus, eu vou para a fila da Caixa tentar pegar o auxílio, porque a minha menina tá com fome lá em casa, eu tenho uma mãe que precisa de remédio, eu tenho não sei o que, então é uma novidade. Então assim, não adianta chegar para a periferia como o governo está chegando hoje, né, falando de a partir de um lugar que a gente não compreende. Né? Então, uma discussão interna, vamos tentar flexibilizar essa fala, né? De uma certa forma, deixar essa fala mais horizontal para que as periferias entendam, compreendam o que é que a gente está passando hoje, porque a fala o acesso à fala também, né? De como tem sido pregado essa questão da pandemia, às vezes não de uma certa forma faz com que essas camadas mais pobres compreendam a situação. Então, por isso que a importância hoje dos movimentos sociais, né? Como Favelas, como do de Sara, né, como de Ana Maria, né, a gente está ali dando as cestas básicas, fazendo a linha de frente para que essas pessoas não passem fome, né, de uma certa forma consigam suprir suas necessidades emergenciais, mas a gente também está ali orientando, né, dos riscos, das questões. Teve vários amigos meus que sofreram a questão da violência policial por ser ambulantes que estavam, de certa forma, enfrentando essas leis de restrições da quarentena porque precisavam manter sua família, né? Então precisavam rodar um fardo d'água, então até tapa na cara, empurrão, vai para casa, não sei o que,
coisas que de uma certa forma a gente não entende, né? O porquê que as pessoas hoje se submetem a estar em filas, porque que as pessoas hoje precisam ir para a rua, né? Simplesmente para não morrer de fome, simplesmente para que essa cena dentro da sua casa não se repita mais uma vez. Se hoje a gente tem um número de trabalhadores informais, é porque o Estado não garante trabalho para todo mundo. Então a gente precisa estar na informalidade para de uma certa forma consiga, né, ter uma renda básica, uma renda mensal para suprir necessidades dessa casa. Então é mais por aí, é o meu cumprimento, Amanda. Yo, sí, además escuchándolas pensaba en que ahora se menciona mucho esto de los trabajos esenciales, que serían como los trabajos que, que permiten la sobrevivencia, digamos. Pero claro, la mayoría de esos trabajos están hechos, son hechos por las mujeres y muchos de ellos, o la mayoría también, son hechos por las personas que justamente o están en las periferias o hombres y mujeres migrantes. Aquí al menos en el Ecuador, me imagino que en Brasil también, Uber, Globo, se volvieron como esos trabajos esenciales, medio imprescindibles, pero también para el sostén de las clases medias y altas. Igual con las trabajadoras remuneradas del hogar, como mencionaba Sara, allá en Brasil, el caso de la primera trabajadora que murió justamente y se contagió en su espacio de trabajo. Aquí es igual y las trabajadoras remuneradas del hogar están completamente expuestas igualmente y su trabajo sigue igual de desvalorizado. Entonces sigue sosteniendo igual la crisis con la precarización y la explotación laboral. Yo personalmente le agradezco mucho tanto el aprendizaje de todas sus voces, de todas sus luchas y resistencias, y personalmente creo que estos diálogos latinoamericanos entre nosotras mujeres de distintos mundos, de distintos lugares, con nuestras opresiones particulares, porque reconozco que como mujer blanca no tengo no vivo la misma opresión que vive una mujer negra de Brasil, por ejemplo. Sin embargo, creo en estos diálogos, en estas luchas. Y yo, hablando personalmente, agradezco mucho todo lo que me han enseñado el día de hoy. Acho que vocês me entenderam. Eu fiz essa fala em espanhol, português, para honrar vocês, com meu portunhol nicaragüense, pernambucano. Temos uma pergunta aqui da companheira Rafaela Vasconcelos, de Recife. Rafaela está perguntando para vocês, se queria saber se no contexto de vocês há alguma estratégia, seja da comunidade ou do governo, pensada para os casos de violência de gênero que estão aumentando nessa pandemia. Aqui em Camaragibe, a gente não tem uma Secretaria da Mulher, a gente tem uma Coordenadoria da Mulher. Eles disponibilizaram um número para que as pessoas liguem e denunciem o caso de violência doméstica. Uma das estratégias é carro de som passando na comunidade, tem feito algumas ações nesse sentido, mas muito raso, assim, para o problema que a gente vivencia hoje de número de casos. Mas é o caminho que a Prefeitura de Camaragibe tem caminhado, disponibilizado um número, né, tem feito uma espécie de panfletagem também falando, de divulgação pela internet, né, contra a violência doméstica nesse período, né, e eu acho que é isso. Aqui em Camaragibe tem se guiado muito mais nesse sentido. Aqui em Recife também, né, tem uma Secretaria da Mulher, mas que a gente também não está vendo muito esse trabalho.
mas na comunidade a gente está ligada diretamente, né? Como eu disse, o coletivo Caranguejo Tabari Resiste é, na sua maioria, feita por mulheres, e a gente está muito próximo das pessoas. A gente tem várias entidades que estão junto com a gente, e qualquer coisa que aparece, qualquer discussão, a gente vai encaminhando, né? E isso também é uma coisa bem difícil, porque a gente está na linha de frente e dentro da comunidade, então é coisa que a gente precisa pensar e ir tratando com muito cuidado e muita cautela, né? Sigo, ahí ya voy. Sí, acá se han creado muchas redes de apoyo psicológico, de apoyo legal, digamos, desde diferentes organizaciones y creando diferentes mecanismos, ¿no? Mensajes de WhatsApp, llamadas de teléfono, códigos, para poder denunciar cualquier riesgo o cualquier tipo de violencia que esté viviendo una mujer en su casa. Acá, como en muchos lugares, las llamadas para denunciar violencia de género aumentaron. Entonces, claro, se vuelve una situación sumamente compleja cuando las mujeres no pueden salir. Incluso acá en el Ecuador, una de las políticas de la cuarentena es que hay toque de queda a partir de las 2 de la tarde. Nadie puede salir a menos que tenga un permiso muy, muy especial, un salvoconducto bajo ningún motivo. Nosotras, desde la red, lo que no hemos tenido el caso de alguna compañera que haya necesitado, digamos, salir de la casa, pero lo que sí también estamos tratando de acompañar es violencia o denuncias laborales. Eso sí, también. Por lo que les comentaba, digamos, por despidos o por cualquier tipo de violación a los derechos de las mujeres trabajadoras. Pero sí hay muchas redes, digamos. Bom, parece que essa foi a única pergunta que geraram. E muitos parabéns para vocês dentro do chat também. Bom, então aproveito para... Bom, já que não tem mais nenhuma pergunta, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar já para fazer esse encerramento desse diálogo muito importante e muito necessário? Gostaria de... Então, a gente teve um caso recentemente do garoto João Pedro, de apenas 14 anos, que estava em casa cumprindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Ele é um garoto do Rio de Janeiro e foi alvejado, né, por uma dessas balas perdidas que só encontram um corpo negro. E aí fica, né, a reflexão de que nem na nossa própria casa a gente tem tido segurança, e que esse extermínio, esse projeto genocida do Estado, nem numa pandemia dessa tem pausa, né, tem trégua. Eles nos alcançam. Então, queria dizer a todo mundo que a pandemia está aí, mas as nossas casas, as nossas periferias continuam sendo alvejadas, continuam sendo violentadas, né? Então a gente precisa, de uma certa forma, se atentar que hoje a pandemia é um foco de discussão, mas o extermínio da juventude negra e da população negra também precisa ser um foco de discussão nessa pandemia, porque o Estado, quando nega esses direitos que a gente já devia ter, né, e hoje num cenário como esse, ele também nos exterminam, né? Ou seja, o não acesso à saúde por esses corpos negros, o não saneamento, né, o não direito à moradia segura também é uma forma de exterminar. Então não é só de Covid-19 que a gente está morrendo de balas,
né, que só encontram corpos negros e que não são balas perdidas e que não são uma mera fatalidade, aconteceu. Isso é um projeto genocida do Estado e com essa pandemia, de uma certa forma, só veio a calhar. Então é isso, parem de nos matar. Essa frase que eu deixo aqui para vocês. E agradecer pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição para falar por aqui pelo Favelas Camarais ou por outras entidades. Quem quiser seguir as redes sociais é Beatriz Santos, Coletivo Cara Preta e Favelas Camarais. Vocês vão estar acompanhando as ações da gente, fortalecendo. Inclusive, estamos com uma vaquinha. Estamos com as vaquinhas, estão os professores universitários que estão nos assistindo, né? Olhem um pouco para Camaragibe, olhem um pouco para as iniciativas das regiões metropolitanas. Temos periferias para além de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, e elas precisam ser visibilizadas, né? Se a gente for pensar a nível de Brasil, o Nordeste é a periferia brasileira, né, do nosso país, e ele precisa também ser visibilizado. E aqui a gente precisa também estender esse olhar para as regiões metropolitanas que também têm sofrido com essa pandemia. Então se sensibilizem, doem, procurem saber. O Favelas Camarais aqui em Camaragibe é bem pertinho de Recife, né? Então, de certa forma, quem puder colaborar com a nossa vaquinha é só ir no nosso Facebook, só ir no nosso Instagram, tá lá na bio, doem, colabore, você vai estar ajudando as periferias daqui de Camaragibe, de uma certa forma, a passarem por esse imprensado. Obrigada. Eu quero agradecer o espaço, né? Dizer que a gente não está só, né? É importante dizer que estamos juntas e que a gente vai continuar fazendo barulho e vai continuar resistindo, porque eles combinaram nos matar e nós combinamos não morrer. Conceição Evaristo. Quero dizer que vidas negras importam, sim, que a gente continua sonhando, né? Por isso que a gente vai continuar colocando poemas na bicicleta. A gente falou com Flaira Freire e Flaira Ferro e vai colocar música na favela. A gente precisa alimentar nossas almas, nossas vidas, não só, como eu disse, não só para matar a fome do estômago. Nós não vamos morrer, nós vamos continuar vivas e vamos resistir. E somos, sim, esperança. Toda vez que tentarem nos parar, a gente vai entrar com mais forças, porque para a gente não tem outro caminho, é só a luta. E lutar e resistir é aonde a gente sabe. Essa releitura crítica nós estamos fazendo, a história continua acontecendo e se refazendo, e a gente não vai estar mais sozinho, não é mais boba, e nenhum capitão do mato vai conseguir superar a gente, porque Caranguejo de Itabaiares resiste. Ahí voy. Sí, compas, la verdad que sí. Estamos juntas y la verdad que incluso la cuarentena y el confinamiento no ha sido un impedimento en lo absoluto para que podamos organizarnos y justamente para poder acompañarnos y no permitir, digamos, que la pandemia entre a la casa, que la pandemia del COVID, que la pandemia del hambre, que la pandemia de, de todo. Entonces estamos, sí, juntas de verdad, y la verdad que estoy muy, muy, muy contenta de haberlas conocido y espero que podamos seguir conversando. Bueno. Y gracias por la invitación otra vez. Em nome de toda a equipe, de todos os integrantes e as integrantes do Instituto América Latina, da UFPE, eu agradeço muito toda essa troca maravilhosa. Espero que
que considerem o Instituto como um lugar onde todos vocês são bem-vindos para falar, para fazermos estes diálogos latino-americanos, e de maneira personal, les mando un abrazo a todas en plena pandemia desde Nicaragua. Estoy en Recife, pero soy de Nicaragua. Y les agradezco mucho, chicas. Muchas gracias y estamos juntas tejiendo estas redes. No estamos solas. Gracias. Gracias. Tchau. Obrigado, gente. Foi maravilhoso.